Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Roberta, eu faço parte do time de criativos aqui da Avro. E eu, a Cândice, e também faço parte aqui do time de criativos da Avro. E hoje a gente veio conversar com vocês sobre custo dos produtos. Tudo bem que a gente é muito mais artística do que, financeiro, mas são coisas que a gente teve que aprender no decorrer aí dessa nossa, chamamos de carreira, é tão sério isso, né? Essa nossa carreira, para literalmente aprender a lidar, a trabalhar com a nossa arte no dia a dia, né? Eu posso falar isso de boca cheia, porque há muitos anos eu já vendo a minha arte e a Rô tá aqui já firme e forte há um ano, a gente pode dizer assim, um pouquinho mais de um ano, entendendo e trabalhando com custos por conta da Avro, né? Então, uma grande dúvida que sempre aparece aqui pra gente é a questão de quanto cobrar, né? Ou quanto eu posso cobrar pelo meu trabalho, né? Por aquilo que eu tô fazendo. E quais são os custos, né, de cada produto que eu quero criar, como calcular. Então a gente sabe que isso é uma grande dúvida e a gente veio trazer aqui algumas dicas. Claro que cada um tem sua realidade, né? Isso, E isso precisa ser encaixado, mas a gente veio trazer aqui algumas dicas para você não esquecer de colocar esses pontos que geralmente as pessoas esquecem. Exatamente. Sempre tem uma dúvida assim, quanto será que vale isso? Quanto será que eu posso ganhar? Quanto que pagariam? Sempre fica assim uma dúvida muito grande quando a gente vai precificar algo que a gente está fazendo. E nesse medo, nessa insegurança, a gente com medo de que o valor não vai ser aceito ou absorvido pelo mercado, a gente pode meter os pés pelas mãos e acabar cobrando muito barato. E aí é uma pegadinha para você no futuro, né? Porque depois quando você vê que tem algo errado aqui, para você ajustar o valor que você está trabalhando, fica muito mais difícil. Então, assim, precificar o seu produto não é só pensar no custo dele só dos materiais. Geralmente a primeira coisa que a gente pensa para mim saber quanto que o meu produto custa, eu preciso saber quanto de material eu vou gastar, né? Mas tipo, se a gente falar de tecido, né? Gastei X tecido e mais X de costura. E mais algum detalhe que eu tenho colocado e é isso. Vou jogar aí um número cabalístico X em cima e deu. E aí é que tá o problema de tudo isso. Então sempre além, né, do custo dos materiais, que é o custo básico, e da mão de obra, que, né, a parte ali, se você não faz essa mão de obra, você precisa pagar ela terceirizada, então é um custo que já vai ser definido por alguém. Se você faz essa mão de obra, exemplo, eu sou uma designer, eu vou fazer a minha arte exclusiva e vou vender um produto com a minha arte exclusiva. Se eu não colocar esse valor da minha arte, eu vou estar vendendo meu trabalho de graça. De graça, é isso mesmo. É uma mesmo que seja pra mim. Sim, porque assim você pensa, se eu tô fazendo, não tem problema, né? Eu tô fazendo e não custa, mas custa, porque tudo aquilo que a gente faz, existe um custo fixo por trás, que aí é a grande pegadinha. Então vamos lá, o que seria o custo fixo? É tudo aquilo que está ao seu redor que é preciso para você fazer o seu produto. Então assim, entra energia, entra internet, é literalmente tudo. Então tem os materiais, não só os que você gastou, mas se é costura, tem o quê? A máquina de costura em si, o custo dela mensal, custo por quê, Cândice? Porque ela tem manutenção. Sim. É tesoura, é linha, todos os mecânico. É aparelho que você precisa comprar para fazer alguns tipos de produto. então tudo isso precisa ter uma porcentagem no seu produto. Isso, né? Exatamente. Então, além do, mas eu tenho meu ateliê em casa, então eu não pago aluguel de um espaço. Beleza, isso é ótimo, porque ali você vai estar economizando. Mas a grande questão se você colocar uma porcentagem já pensando no seu crescimento, né? Porque assim, hoje você vende seu produto a R$ 39,90. Vamos colocar um valor X. Pensando nisso, que seu ateliê é em casa, você não paga aluguel, né? Mas aí o seu negócio ganha uma proporção
gigantesca, você precisa de um espaço, alugar um galpão, alugar uma sala comercial para ter mais mobilidade e produzir mais. Aí o seu preço, R$ 39,90, não vai mais encaixar. Daí você vai ter que aumentar o seu produto para R$ 59,90 para poder encaixar esse aluguel. Claro, esses valores são, né, a gente tá aqui, a gente tá chutando, porque realmente a gente não coloca no dia a dia, né? Tudo que pode envolver a fabricação desse seu produto. Então assim, eu aumentar R$20 no meu preço final, o meu cliente não tá habituado a isso. Então, quando eu aumentar, isso vai dar um impacto grande. E às vezes o meu cliente não pode não absorver e eu vou ter que ir em busca de novos clientes. Então isso pode impactar no meu faturamento. Até você se organizar, você pode ficar um tempo aí sem ter ganhos, né? Então o que vale assim? Você entender, bom, esse produto que eu vou fazer existe no mercado? Se existe no mercado, qual que é a média de preço que ele custa no mercado? Faça uma pesquisa aí online, você vai descobrir a média que a galera está trabalhando com esse produto. Não quer dizer que você tem que vender menos, um valor menor ou igual. Você tem que entender onde você está pisando. Bom, se eu posso trabalhar com X nesse produto e eu gasto X, quanto que é a minha margem de lucro? Quanto você quer ter de lucro? Quanto que você quer que vale a sua hora? Quanto que vale a sua hora? Né? E aí você faz uma soma. Bom, se eu tenho um custo aí, números irrisórios, de R$500 por mês, quantos produtos desse eu tenho que vender no mês para que me sobre R$500, para que eu lucre X? Então, são continhas que você vai ter que ir fazendo para descobrir quantos você precisa vender, né? Entendendo quanto você quer lucrar em cada um, quanto que você pode encaixar esse produto no mercado. A soma dessas respostas é que vai te dar um caminho aí de tipo, poxa, esse produto não consigo agregar muito valor, mas eu quero vender ele um pouco assim. Aí começa a entrar o valor também, onde você coloca como você trabalha a imagem desse produto, que ele já entra um pouquinho de marketing digital, como que você se apresenta, né? E até de branding, né, da tua marca. Então, como que você quer que as outras pessoas vejam a sua marca. A gente sabe que vendendo o mesmo produto, às vezes tem marca X vendendo ele a R$120 e marca Y vendendo o mesmo produto a R$59,90. Então, assim, talvez, o que aconteceu aqui? Sendo que o custo pode ser muito próximo, né? Por que um consegue vender mais caro e o outro mais barato? Então tem toda uma história para você pensar antes em termos de valor, que não é só o material. Então é o material, o seu custo fixo e o valor percebido pelo cliente desse produto. É a soma de tudo isso que vai te ajudar a definir o quanto que custa isso daí, o quanto você pode vender isso no mercado, entendendo que públicos diferentes. Então assim, eu tenho um público que só compra coisa muito barata. Como que eu trabalho com esse público? Como que eu vou fazer para ele enxergar, né, me enxergar? Como é que eu vou atrair ele? É um público mais elitizado? O que eu tenho que fazer para conquistar esse público? E cada um tem um tempo, tem uma jornada aí de conquista. Então você tem que entender também que pode não ser de uma hora para outra. Então, às vezes nesse desespero da gente vender rápido, vender logo, a gente joga lá embaixo o valor das coisas que a gente está fazendo para tentar girar. E depois para mudar a percepção, se não era esse o caminho que você queria, né? Porque tudo bem, se é um caminho de um produto mais acessível, ok. Tudo bem, mas se é um produto que você queira iniciar acessível e depois passar para um patamar mais elevado de preço, ele não vai ser o mesmo público, não vai dar certo. Então o ideal é que você já pense pelo menos no meio termo para ir caminhando, só que claro, quando você for aumentar esse preço, o cliente vai precisar ter uma percepção do porquê que esse valor está aumentando. Não simplesmente porque aumentou, mas porque tem algum diferencial, né? Alguma coisa que ele perceba que a marca mudou o posicionamento e tá valendo, né? Tá
valendo esse a mais. É sempre uma questão assim de valor percebido pelo cliente. Então, assim, ó, a gente tem várias coisas, não é só o financeiro. O financeiro é aquele que a gente começou a falar para você não cair na pegadinha de depois não conseguir produzir, porque você está começando em casa e não está colocando a sua mão de obra, os seus custos fixos, a energia, tudo que envolve ali. Dependendo de onde você está trabalhando, tem almoço. Tem tudo isso que você tem que colocar uma porcentagem, né? Eu preciso de X para viver, né, para manter meu negócio, então eu preciso vender X produtos, qual que é a minha margem de lucro e o valor percebido que eu quero. E você sabendo todos esses custos intangíveis, que são esses custos que não estão ali fáceis de calcular, que você vai precisar de um tempo para aprender quais são esses custos realmente no teu dia a dia, você consegue fazer um planejamento de vendas já. Porque, que nem a Candice explicou antes, eu tenho um custo ali de R$500, abrangindo tudo, mão de obra, luz, energia, luz e energia é a mesma coisa. Internet, aluguel, enfim, tudo que envolve esses custos que não são percebíveis, né? Eu tenho isso ali R$500, então o meu produto é R$50 de venda, então eu sei que eu tenho que vender pelo menos 10 pra poder me pagar, né? E aí, mas quantos para eu ter começar a formar meu caixa? Mas sabe, tipo, você tem que achar um caminho. Quer dizer que você só vai poder começar quando tudo isso estiver redondo? Não. Você pode começar já, mas você tem que entender que é para esse lugar que você tem que ir para que o seu negócio seja viável, para que você tenha uma estrutura, né? No meu caso ali, eu não trabalho com um produto físico, mas no meu custo tem milhões de coisas. Então eu tenho lápis de cor, eu tenho pincéis, eu tenho todos os meus materiais, papel, licença de software. Exatamente, né? O Photoshop que paga, né? O Adobe todo no meu caso, tudo isso, internet, né? Tudo isso tenho que comportar todos os meses. E aí, fora isso, eu tenho que entender, poxa, qual que é o mínimo do valor da minha hora. E o valor que eu cobro pela minha arte não caiu do céu. Eu acredito que valeria muito mais, mas eu também tenho o mercado apontando para onde eu quero ir, porque é o meu cliente, né? Então eu tenho clientes mais comerciais, então eu não consigo cobrar um valor de artes mais autorais, porque eu trabalhei com outro público. É diferente. Então assim, Candice, será que você não gostaria de trabalhar com uma arte muito mais cara? Gostaria, mas eu não construí a minha imagem para isso. Então é mais difícil eu chegar nesse lugar, porque eu trabalhei minha imagem no comercial. Então é exatamente isso o seu produto. Você trabalhou o seu produto para você ter um cliente que paga mais? Você está trabalhando a sua imagem para isso? É como eu disse, a gente disse, não tem certo, não tem errado. Só que depois que você entra num determinado mercado, né, você acaba ficando meio refém ali dele. Não quero mais esse mercado. Bom, então agora eu tenho que segurar o tranco, entender tudo que eu vou ter que passar para chegar nesse outro mercado e me reposicionar. Então a ideia é que agora, né, principalmente no começo, quando a gente está começando uma marca, começando a produzir alguma coisa, é a gente ter esse tempo de entender os processos, né? Que nem a Candice falou, quando a gente vai muito com sede ao pote, né? Muito no desespero, a gente tem muita abertura para fazer a coisa não necessariamente errada, mas da maneira que não seja lucrativa pra gente, né? Às vezes você acha que você tá ganhando e você tá pagando. E quando você vai fazer o custo final ali, você trabalhou um monte e só pagou o fixo, não ganhou nada pra ti, porque... Enfim, para girar pro próximo. Enfim. Então a gente trouxe essas dicas. Uma dica também que eu acho muito importante e que quando a gente está começando a trabalhar com dinheiros, né, dinheiro externo, né, é separar uma conta, né? Separar a conta, mesmo que você ainda não tenha o CNPJ, que você não seja um MEI, sendo que MEI é muito fácil de abrir também, né? Mas assim, eu não quero abrir MEI ainda, mas assim, então pelo menos cria uma conta separada da sua conta pessoal, porque o dinheiro misturado com a conta pessoal também é um problema.
também é né, ali pode rolar uma falta de controle, você não sabe mais o que é dinheiro da empresa, né, do seu negócio ou dinheiro seu pessoal. Então, ter uma conta separada vai te ajudar também a saber quanto que você vai ganhar com o seu negócio. Então, assim, todo mês você vai fazer o fechamento ali das contas que você tem para pagar. O que sobrar, você tira aquela porcentagem que é referente a você e deposita na sua conta pessoal. Assim você vai ter o seu salário, né? É importante separar o salário para você também, porque senão você não consegue enxergar o que você realmente está ganhando, o que realmente você pode gastar no mês. Isso. Cândice, mas é muito distante ainda eu enxergar um salário. Ok, mas já põe no papel, já começa a projetar. Poxa, meu objetivo é que eu tenha um prolabore, né, o meu salário, que seja pelo menos R$500, eu quero tirar disso aqui, desse artesanato, dessa marca, disso que eu tô fazendo. Eu quero X. E é atrás disso que você vai correr. Quando você já projeta seus números, você projeta quem você quer ser, você projeta, não quer dizer que você já tem que começar lá. Não. Mas você tá trilhando um caminho, você sabe para onde que você tem que ir e você já começa a pensar como empresa. Então, hoje em dia, tipo, quando a gente pensa lá atrás, poxa, não tinha onde arranjar informação, era muito mais complicado você ter informação. Só que agora, como planejar meu custo fixo? Uma pesquisa agora no Google que você quiser, já vai sair milhões de contas, milhões de tabelinhas do Excel, planilhinha ali, para você começar a colocar o que você tem que fazer. Então, é muito importante entender, poxa, quem eu quero ser amanhã? Quer dizer que esses números que você visionou aí serão eles? Não, você vai mudar. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais experiência você for tendo, testando e trucando, levantando, mas você vai entender para onde realmente você gostaria, consegue ir, e você vai ajustando tudo isso. Mas você já iniciar com uma cabeça de, poxa, seria legal, isso aqui para mim é o meu ideal, seria o meu ideal de felicidade aí para conseguir me manter e viver desse negócio. É muito importante já ter no papel. Não adianta também só na cabeça, que é muita coisa todo dia na cabeça para você achar que você vai pensar e isso vai ser o suficiente para te manter na trilha, na meta. Faz cartolina e cola na parede, post-it, sabe? Gruda mesmo as coisas no seu rosto. Poxa, essa é minha meta, esse é meu ideal. É um chute, né? Cada um tem uma forma de memorizar, né? Então, assim, se você é da planilha, se você gosta de mexer com planilha, faz planilha, né? Tudo certinho. Se você, né, do papel, anota num papel, bota post-it e vai guardando. O importante é sempre guardar todos os custos mensais, né? Quando a gente faz o custo do produto, é guardar as notinhas, né? Também. Guarda tudo para você ter um histórico. Então é muito mais fácil depois para você começar a controlar. E como a Cândice falou, na internet hoje, se tu der um Google ali de planilha de orçamento, vai chover. Então, assim, é muito fácil de você pegar uma pronta e ir adaptando para sua realidade, porque a gente sabe que não vai ser encaixar certinho, mas então, o básico. Mas o básico tu já vai conseguir ali ter uma planilha básica e vai encaixando conforme a tua necessidade. A gente veio aqui meio que desmistificar, né? Esse bicho de 7 cabeças que é o custo, porque muita gente tem esse medo de tipo, ai meu Deus, como vou precificar o produto? E é bem um aprendizado, né? A gente precisa ter o que é tangível e ter na cabeça o que é intangível. Isso tudo acontece, eu não tô conseguindo pegar, mas eu tô gastando pra isso. E é muito legal você fazer essa parada do desmistificar, porque, por exemplo, a Avro dentro da Lancaster. Lancaster é uma grande empresa e tal, mas não é porque ela já tem o seu negócio estruturado que sabia exatamente como ia ser a Avro. Não sabia. Bom, é um público diferente, um mercado diferente que está entrando, uma maneira diferente de trabalhar. Vamos então aqui alucinar números. Não foi? Literalmente, vamos alucinar metas, e foram números chutados e no meio do caminho acontecendo os aprendizados. Quanto será que vai custar a Avro por mês? Quantas pessoas será que vai precisar? Né? Não, aqui esse caminho não tá dando certo, vamos ajustar aqui, vamos voltar, o que a gente pode fazer? A gente tá 1 ano já no mercado rodando ali, né?
e a gente ainda tem aprendizado fazendo acontecendo. Fazendo então ajustes. é para entender que mesmo tendo o aporte de uma Sim. grande empresa, com financeiro, com tudo certinho, controladoria, contabilidade, RH, tudo redondinho na empresa, ainda criando uma nova empresa com outra linha, né, de cliente, outra linha de trabalho, é tudo um aprendizado. Então é o que eu sempre falo, por mais que a gente seja de uma empresa grande, a gente é empreendedor que nem vocês. A gente tá no aprendizado ainda, a gente tá engatinhando a nossa empresa, né, a Avro, né? Então a gente está aqui aprendendo dia após dia. Então tem melhoria, tem falha, tem aprendizado e assim a gente vai crescendo. E a base é igualzinha do que a gente está falando para você. Quanto que a gente vai precisar quanto que é luz, aluguel, internet, pessoas, uma propaganda, o que a gente vai gastar para pôr isso aqui para rodar? Tanto. Quanto que nós temos de orçamento? Tanto. O que é possível fazer, já que o orçamento até aqui dá para ir? Quanto que a gente acredita que a gente precisa vender? Pô, o confortável seria aqui, e aí for pondo metas, é uma escadinha também. Ou esse mês tanto, né? Esse mês tanto. Será que a gente alcança essa meta? A gente não precisa ter medo de ambicionar as metas, só que você tem consciência que é uma escada. Então assim, a gente precisa sempre ter ambição de conseguir metas maiores. Claro que não vai... na tua realidade ali não vai aumentar a tua meta, sei lá, 100% de um mês pro outro. Aumenta, grada. Vai aumentar no planejamento, aumentar gradativamente, de pouquinho em pouquinho, mas sempre ter essa ambição. A ambição não é ruim, né? A gente tem uma cultura muito marcante de que ser ambicioso é ser mal. Não é. A gente precisa ser ambiciosos. Senão você não sai do lugar. Exato. É simples assim. Senão a gente vai estagnar. Quando a gente não tem mais ambição de crescer, a gente estagna ali e fica ali, não vai nem pra frente nem pra trás. E aqui, por exemplo, a gente usando a Avro como exemplo, né? A gente tem a meta onde precisa chegar. Pra Avro estar ok, a gente tem X meta. Só que a gente sabe que essa meta, é isso que a Roberta acabou de falar, é uma escadinha. E você vai ser da mesma maneira. Pra tá legal, pra eu falar que tô vivendo disso daqui, que isso aqui tá se pagando, eu preciso tanto. E o que eu vou fazer aos pouquinhos para chegar lá? E no meio do caminho você vai mudar várias vezes essa rota. E precisa mudar, porque você não vai ficar ali batendo a cabeça num negócio que tá dando errado. Agora que tu falou em rota, me veio uma coisa que eu queria muito falar. Para parar também de prestar atenção em coisas, em fórmulas prontas, né? Porque fórmulas prontas, se fosse fácil ter uma fórmula pronta, todo mundo seria um empreendedor de sucesso, né? Porque é só seguir uma fórmula. Mas é bem isso, a rota nem sempre é a mesma. A minha rota não vai ser a mesma rota que a da tua empresa. Então a gente precisa estar ligado nisso, que cada um tem um processo de aprendizado e cada um vai levar e encontrar, né, aos pouquinhos. Então assim, ter essa confiança no processo também é importante. E saber que ninguém aqui tá... Por isso que a gente quis gravar esse vídeo de uma forma não... vamos para a planilha. Nós não somos de planilha, mas a gente sabe o que precisa A gente ter. também trabalha por metas, a gente também é cobrado por resultado, né? Sendo funcionárias, vamos dizer assim, né? Funcionárias da Avro, a gente também tem resultados, cobrança por resultado, cobrança por metas. E daí a gente tem que aqui, fritar a cabeça. A gente sempre fala que a gente senta e frita a cabeça de como que a gente vai chegar lá. A gente tem uma meta mensal para venda, né? Sim. Então chega num determinado dia do mês e a meta não, a gente tá vendo que não precisa ser feito pra bater. Não tá indo ali por um caminho legal de venda. A gente começa a pensar em ações, em coisas para fazer movimentar, né? Então é isso que a gente precisa deixar claro para vocês, que a gente não quer dar uma fórmula do sucesso, a gente não quer vender uma fórmula do sucesso, mas sim que é possível e que existem caminhos de aprendizado e que podem dar muito certo.
Então, assim, não fica com preguiça, literalmente, porque principalmente se você está nessa, porque você é um criativo, a gente foge dos números, a gente foge do dia a dia do pensar, o quanto que eu estou gastando. Se você ainda tiver um pouquinho mais de recurso, então aí piorou, porque aí você vai gastando, colocando e não tá anotando isso em lugar nenhum, só tá... Quando você vê, poxa, tô ganhando, não, você não tá ganhando, você já gastou um monte, você tem que ter consciência do que você está fazendo no seu dia a dia. Então começa agora, planilhar tudo que você está gastando, cria aí uma caixinha, uma gaveta onde você vai pôr todas as notas de tudo que você está fazendo, entenda os seus custos fixos, planeje, projete aí para onde você quer ir, quem você quer ser quando crescer e começa a estudar, sabe? Começa a estudar caminhos, tipo, isso é literalmente Google, vou estudar o que é uma planilha, o que eu tenho que fazer. Se você não estiver sozinho e tiver uma ajuda e sua parceria aí gostar mais de número, então incumbe essa parceria aí de cuidar dos números e você cuida do criativo. Começa a pensar como empresa. O que eu vou precisar ser para crescer? Organizou a mente? Vai tranquilo, você vai devagarzinho, do jeito que você consegue ir, um passinho atrás do outro, mas já organizando a mente para o crescimento, para crescer, sabe? Isso vai te ajudar lá na frente. Lá no comecinho da conversa, a Roberta falou, daí você tá aqui vendendo a 30 pilha e descobre que precisa ser a 60, aí você simplesmente joga 60 lá pro seu público, opa, peraí. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Não quero mais. Então, começa com a cabeça estruturada, já traçando uma rota aí pro seu futuro, que você não vai sofrer grandes impactos depois. Tá. A dica duas faladeiras. A dica é, seja curiosa. Muito curioso. Então, não tenha preguiça de pesquisar, de ir atrás da informação, de aprender com os próprios erros e seja otimista. Nem tudo vai dar certo. Vai ser emboscado, você vai achando o caminho. Mas vai achando o caminho. Então, seja curiosa e seja otimista, que o caminho é certo, né? Então, a dica de hoje foi essa, foi um papo mais aberto, mais sincero, né? Sobre um assunto que a gente sabe que vocês têm muita dúvida, né? Que sabe que é um assunto que pega para muita gente quando começa a empreender. Então a gente trouxe de uma forma bem leve para que vocês consigam abrir a mente. Abrir a mente e não esperar a fórmula do sucesso para acontecer e fazer do seu negócio dar certo. Que o negócio tem que começar pequeno e ir atrás dos aprendizados. E cada um vai ter um aprendizado diferente. Você vai achar seu caminho, entendeu? Então, criativo, não fuja dos números, tá? Encara eles porque você precisa, porque só de arte a gente não faz a roda girar, não. E de exatas, né? Precisa. Tire um pouco mais a cabeça e deixa a criatividade fluir. Não tenha medo de perder as guias. Achar o equilíbrio pra isso aí dar certo. E espero que tenha sido útil. Conta aqui pra gente na descrição do vídeo, se quiser saber mais alguma coisa. Se você realmente quiser um bate-papo aí com o financeiro, nós dá um jeito, nós dá um baixa lá no financeiro pra ele te dar uma fórmula, mas isso você já pode encontrar já, tá bom? Então é só ir atrás e pergunta aí qualquer coisa pra gente, que nós estamos aqui, firme, forte e online. Não esquece de ativar o sininho pra sempre continuar. Se inscrever nos canais, porque o que não falta aqui é canal de YouTube e também segue a gente lá no Instagram. Tá bom? Até a próxima. Beijão. Beijo.